Olha ele aí, gente, o profeta da bananeira voltando para suas origens, né? Ou seja, a bananeira. Ai, ai, eu sei que eu tô postando muito vídeo e tal. Ultimamente eu tô tendo muita inspiração. Mas esse vídeo de hoje eu vou falar, eu não vou dar conselhos amorosos, sentimentais ou alguma coisa do tipo, não. Se bem que eu nem tenho feito isso, né? Muito, mas enfim. Eu falo sobre temas específicos, às vezes tende para um lado ou para o outro. Mas enfim, inclusive falando com um amigo meu, ele disse assim, por que você não grava um vídeo sobre a Páscoa? Aí eu disse, mas eu já tenho um vídeo assim no canal. Porém, como são 115 vídeos que tem, aí quem vai entrando agora, às vezes não tem a curiosidade de ir atrás de todos, né? Porque as pessoas não têm tanto tempo assim, ou interesse, enfim, por qualquer motivo que seja. Vão pegando os mais adiante. Mas vamos lá. O que é a Páscoa? A gente fala sempre assim, associa a Páscoa como a morte de Jesus ou a paixão de Cristo, né, assim chamado, que é na sexta-feira. E 3 dias depois, sexta, sábado, domingo, tal, o domingo de Páscoa, assim chamado, domingo santo, enfim, por conta da ressurreição de Cristo, né? E aí todo mundo diz que assim, o significado foi morte ou paixão de Cristo e ressurreição e associa a Páscoa a esse significado. Tá errado? Não, não vou dizer isso que está errado de forma alguma. Mas é necessário entender como é que realmente surgiu e qual era o significado original da Páscoa. Bom, para começar, eu vou fazer uma explicação assim, uma questão, uma curiosidade. Por que que tanto o carnaval como a Páscoa, por exemplo, eles não acontecem em datas fixas do ano? Por exemplo, 1º de maio, Dia das Mães, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e por aí vai, tem alguns eventos, acontecimentos, né, comemorações, feriados, enfim, datas comemorativas que se tem um dia fixo, né, do mês, dia e mês, né, enfim. E a Páscoa não. Por quê, gente? Aliás, a Páscoa, Carnaval e tudo mais. Bom, porque é o seguinte, na verdade, o mundo inteiro, o mundo cristão, né, quando celebra a Páscoa, ele na verdade tem que olhar para o, o judaísmo, assim chamado, que é a religião que existia, inclusive, antes de Jesus, né? Porque, embora Jesus não fundou religião nenhuma, né? A gente fala de cristianismo, ele, inclusive pela igreja, ele só veio ser reconhecido como filho de Deus, mesmo assim, séculos depois da morte dele. Existiam aqueles escritos todos do Antigo Testamento, alguns foram aceitos pelo cânon, né? E como fazem parte do cânon, os livros da Bíblia, que para os evangelhos são 66, e acredito que a Bíblia Católica tem 6 livros ou 7 livros a mais, alguma coisa assim. Não me vem aqui, também não importa a gente não estar fazendo uma anotação matemática, nem fazendo comparativo. Então, só informações que eu estou passando para vocês. E aí, o que é que acontece? O judaísmo, assim chamado, vamos chamar aqui agora, ele se rege pela Torá, ou seja, a lei de Moisés, certo? E a Páscoa, ela começou a ser, pelo menos pelo que eu me lembro aqui, começou a ser, tem um registro dela, aliás, de quando os judeus estavam no Egito, certo? E aí eles eram escravos lá, tinham ido para lá junto com José e tal, e foram escravizados. E aí quando Moisés, aí bem 400 anos depois e tal, quando surgiu Moisés no cenário, e aí foi Moisés conduzir o povo para fora do Egito. Aí tem as pragas, as 10 pragas, que aí eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente foge, né, do significado e o vídeo fica muito comprido. Então, assim, aí quando os judeus, no dia que eles saíram para o deserto e de lá não voltaram mais e passaram 40 anos peregrinando no deserto, nesse dia eles comemoraram a Páscoa, que aí significa exatamente, Pessach, alguma coisa assim. Bem, P-E-S-A-C-H, salvo engano. Eu não estou querendo aqui dar aula de teologia, só estou trazendo informações. E aí significa passagem. Por quê? Porque eles entendiam que, assim, como ali não era a terra deles, então eles estavam no Egito de passagem. Inclusive, tinham todo um rito, assim, a forma de celebrar era comer apressadamente, como se alguém tivesse assim, eu passei por aqui, estou comendo bem rápido para sair.
Era isso, era a forma como acontecia. Então a Páscoa originalmente significava passagem, né? Que era exatamente o indicativo, o significado deles saindo do Egito, considerando como que se ali estivesse, embora mais bem 400 anos, eu acho, salvo engano, como se eles estivessem ali de passagem, ok? E aí começou essa celebração. Com a saída deles, a partir de então, aí começou a celebração da Páscoa. Só que, sim, aí Jesus, a paixão de Cristo se deu exatamente na sexta-feira, a que a gente chama sexta-feira da paixão. E no domingo, assim chamado, foi porque Jesus, o que se atribui, Jesus ressuscitou nesse dia, é o que está convencionado. E também não estou duvidando, não, estou trazendo informações aqui, mais uma vez. Bom, começou então com os judeus, quando não existia Jesus, não existia o Cristo. E eles passaram aí milênios comemorando a Páscoa dessa forma, como uma passagem, né, a saída deles, a libertação da escravidão do cativeiro no Egito. E aí, quando Jesus nasceu e chegou a época da paixão de Cristo, exatamente Jesus sentou para cear com os discípulos. E aí ele estava comemorando a Páscoa. Que aí, depois da morte de Jesus, aí convencionou-se agora pela igreja, que, na verdade, o termo igreja vem bem depois disso aí, certo? Cristãos também surgiu bem depois, e, inclusive, reconhecer que Jesus era o Filho de Deus também foi um concílio da igreja que veio estipular isso aí. Aí foi quando começou a se fazer assim, tipo, atrelar a Páscoa, né, como a morte e ressurreição de Jesus. E significa também para todos nós que nos dizemos cristãos, que eu até assim, sabe, eu sou meio assim, reticente quanto a esse termo cristão. Eu digo assim só para identificar. Ah, você é o quê? Cristão, certo? Na verdade, Jesus nunca não fundou nenhuma religião. Ele disse, inclusive, assim, que eu vim para cumprir a lei antiga, que era dos 10 mandamentos, eles que cumpriu todas em si mesmo, e assim, vocês, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está cumprindo toda a lei aí. Então ele veio só assim, pronto, eu vim dar a última palavra sobre isso, e aí prossigam nisso, mas não fundou religião nenhuma. O nome cristianismo também veio aparecer muito depois, e aí só que, obviamente, humanos sendo humanos, religiosos sendo religiosos, agora inventaram a história de ovo de Páscoa. Agora não, que eu digo, mais recentemente, né? No século passado, vamos dizer, que eu não fiz a pesquisa histórica sobre isso. Aí, coelho. O que é que tem a ver coelho com passagem, a não ser que a atividade dele, né, que dizem que é muito rápida, ou com morte e ressurreição de Cristo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Mas aí o comércio se utiliza, né? É como, dia dos namorados. Aí o povo, porra, vender bombom, rosas, para quem quer gastar o dinheiro só com isso, né? Aí dia das mães, aí o comércio lota, né? Natal, aí vão lá comemorar também o nascimento de Cristo, que nunca foi no dia 25 de dezembro. Mas, para o comércio e às vezes aliado à igreja também, porque a igreja também fez muita coisa assim. Quando a igreja se uniu aos como é que eu posso dizer, imperadores romanos, Roma ia expandindo o império e a igreja ia junto. E junto aos povos conquistados, por assim dizer, derrotados, existiam muitas tradições ali, os povos ditos pagãos e tal, não sei o que lá. E daí foi que a igreja, opa, peraí, é bom para que eles sejam aceitos. Aí, para que eles aceitem a nossa fé, a gente vai incorporar elementos. E assim foi amalgamando, foi sincretizando, foi adaptando, e coisas que realmente não têm nenhuma base com a ideia original foram introduzidas, e hoje não se fala Páscoa sem ovo de chocolate, que eu não vou comprar nenhum, porque a mesma barra de chocolate, com a mesma quantidade de ovos de chocolate, custa 1/4, se não menos, do valor dos ovos, e o valor dos ovos com o valor que estão vendendo aí, parece que vem assim um botijão de gás, um cordão de ouro, alguma coisa assim, sabe? Mas enfim, não é o caso. Então é isso, Páscoa é isso, gente. Há quem quer entender que
o pós-morte, né? O advento de Jesus, paixão e ressurreição. A Páscoa vai significar isso? Beleza, não estou fazendo julgamentos. Mas a Páscoa original era a passagem do povo de Israel pelo Egito, e era isso que eu queria trazer a título de informação. E feliz Páscoa para vocês, seja lá qual for a forma que vocês creiam sobre isso. Beijo, profeta da bananeira.